todos. É muito gratificante a gente estar aqui novamente nesse nosso exercício, nos aproximando de Deus, de Jesus, da luz, da paz, da harmonia, que na verdade são os bens mais importantes da nossa vida. Uma terra tão materialista, né? Se fosse perguntar quais são os bens mais importantes das pessoas, as pessoas iam falar carro, casa, dinheiro. Mas na verdade a ferramenta que nos franqueia a vida para diversas coisas e até a muitos dos bens materiais é essa harmonia interior. Então parabéns por terem vindo aqui buscar essa harmonia. Jesus mesmo diz pra gente, nos questiona, de que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Que ganho pode ser esse de você conquistar as coisas, conquistar o dinheiro, conquistar as posições, os bens do mundo, se você não tiver uma mínima tranquilidade dentro de casa, dentro de si, na sua vida? Esses ganhos todos eles vão se esvair. O próprio pessoal do crime fala que dinheiro no crime não se cria. E isso é muito interessante, porque é isso mesmo, quando você não está bem consigo mesmo, a própria abundância, a própria acúmulo, a própria riqueza, que parece que é a solução para tudo, vira a solução de nada. Então, parabéns para todos nós que cultivamos e que buscamos essa harmonia. E é sobre ela mesmo que nós vamos falar. Qual é o principal caminho para a gente conquistar essa harmonia? O início da vida de Chico Xavier no Espiritismo foi muito interessante. Na mediunidade ele começou desde muito cedo, desde que ele entende por gente, desde 3, 4 anos de idade, ele já via os espíritos, conversava com eles sem nem saber distinguir o que era espírito e o que era gente. E por causa disso ele foi muito mal compreendido, já dentro de casa pela sua madrasta, mas também dentro da religião que ele escolheu, porque ele era coroinha católica. E foi desenvolvendo a trancos e barrancos essa situação, essas capacidades, até que veio à sua vida o Espiritismo. E já nas primeiras reuniões que ele participou, uma médium vidente viu uma coisa que ninguém conseguiu entender naquele tempo, por que tinha acontecido, e que hoje parece tão óbvio para a gente. Ela viu uma chuva de livros sobre Chico Xavier. Como é que a gente pode entender uma chuva de livros? Já imaginou? Se olhar para alguém assim e ver uma chuva de livros, não tem lógica nenhuma. Livro não chove. E se cair de monte na cabeça da gente é um problema. É um problema. Já imaginou? Ela falou, será que vai cair uma prateleira na cabeça do Chico? Hoje a gente tem certeza do que aconteceu, não é? O homem do mundo que mais escreveu livros, quando ele morreu eram 400 e pouco, já são 500. Porque sempre Geraldo Lemos, especialmente, mas vários outros, encontram escritos dele nas sessões que ele participava, nos trabalhos que ele fazia e que eram digitados e que eram, na verdade, datilografados naquele tempo. Digitados é coisa de agora, né? Porque Chico Xavier era um exímio datilógrafo. E eram passadas todas as mensagens e pessoas arquivaram grandes volumes que estão se tornando livros até agora, que já algumas dezenas depois de morto. E não é psicografado, não. É livro que ele escreveu quando esteve na Terra. Então o que será? Como interpretar essa chuva de livros que foi vista? Não dá para ter dúvida. O homem que mais escreveu livros na história da humanidade. É claro que ele não é o autor, ele é o condutor, ele é
o escrevinhador, aquele que, sob a inspiração dos grandes autores, ele acabava transcrevendo o que ele via, porque a mediunidade dele, às vezes, era só de mexer a mão. Ele chegou várias vezes, ele escreveu 2 textos, um com cada mão. Por quê? Porque os espíritos tomavam a mão dele e ele escrevia. Às vezes ele ouvia o que era para escrever e transcrevia, e às vezes ele via a cena e passava para o papel. Então, a mediunidade da psicografia, ela assume várias formas e ele teve várias delas. Mas antes de começar tudo isso, o seu mentor espiritual era visto pelo próprio Chico durante as reuniões, e ele via aquele espírito de luz, mas não sabia quem era. Pelo porte, pela luminosidade, ele percebia que era alguém importante, mas nem o espírito falava, nem ele falava com o espírito. Deixava tudo do jeito que estava, até que um dia, à beira de um curso d'água, esse espírito apareceu para ele e fez um trato, o trato inicial do trabalho de Chico, dentro da psicografia. E ele falou assim: eu quero escrever com você 60 livros. Você vê como o espírito também mente. Ele deu uma enganadinha em Chico Xavier, porque se ele falasse vamos escrever 500 livros, ele caía para trás. De falar 60, ele já... Tu tem certeza que eu tenho a 4ª série só? Ninguém na minha casa lê livro, não tem livro em casa, não tem cultura de livro. Acho bonito esse negócio de escrever livro, mas viu, 60 ainda, de jeito nenhum. Né? Você acha que eu sou capaz? Acho. Desde que você atenda 3 pré-requisitos. Isso é muito conhecido, é uma história muito conhecida dentro do Espiritismo. E ele falou: mas quais são as suas exigências? Disciplina, disciplina e disciplina. Efetivamente, para qualquer coisa que você olhar, para qualquer lado que você pensar, na arte, no esporte, na profissão, o que é que uma pessoa aprende e desenvolve de concreto sem disciplina? Conta para mim. Pensa comigo. Tiveram vários jogadores de futebol que não gostavam de treinar, mas tiveram vida curta. Pelé, por exemplo, teve vida longa porque ele se submetia à disciplina. Hoje em dia, então, mais difícil ainda. Um lixeiro, uma bailarina, um pintor, qualquer trabalho exige da gente o quê? Cumprir horário, obedecer ordem, não é verdade? Tudo que você vai fazer exige disciplina. Então o tema de hoje é nós pensarmos sobre o papel da disciplina nas nossas vidas e o papel da disciplina na evolução espiritual. Vale a pena nós observarmos na nossa vida quanto nós perdemos por não ter disciplina suficiente. Quem é que às vezes não foi mandado embora do emprego, não teve menos consideração no local de trabalho por falta de disciplina? É super comum que isso aconteça, pelo menos no início da nossa vida profissional, de você não ser considerado. E na escola, será que nunca ninguém sofreu por falta de disciplina? É muito comum. Será que tem alguém aqui nessa sala que nunca chegou numa prova e percebeu que não estava bem preparado? Será? É quase impossível isso. Devia ter estudado mais. E estudar mais, a forma de estudar é uma disciplina. Tem gente que tem a seguinte disciplina: não vou estudar nada. 1, 2 dias antes da prova, desespera, fica se matando e consegue alguma coisa. Às vezes consegue alguma coisa, às vezes não.
Tem gente que não, que acha que vai prestar atenção em todos os dias e quando chegar perto da prova, dá uma revisada só e para ficar mais fresco. Disciplina espiritual é importante nos estudos, é importante no trabalho, é importante na arte, é importante nos esportes, é importante para qualquer lado que você for ver. Mas vamos continuar com o Chico, vamos continuar com o Emmanuel para tentar entender alguma coisa do que vem a ser disciplina espiritual. Por exemplo, disciplina espiritual tem a ver com noção de hierarquia, assim como na prática também, assim como a nossa disciplina da Terra também tem a ver com a hierarquia. Se você não perceber no seu local de trabalho, não perceber na escola, não perceber nas organizações que você frequenta que tem uma hierarquia, você pode se dar muito mal. Você pode se dar muito mal. Eu trabalho no Fórum de Praia Grande e lá é muito cômica, há situações muito cômicas, porque nós temos vários juízes e os juízes todos têm uma postura muito firme, um traje muito formal, uma maneira de se dirigir muito típica, mas o juiz diretor do fórum, ele tem uma peculiaridade, ele é uma pessoa muito simples, desconcertantemente simples. Ele vai de calça jeans e camiseta para o trabalho. Ele vai pegar o prato dele na cantina e leva para comer com os trabalhadores do cartório dele. E ele conversa com todo mundo. Não tem uma postura de separar dos outros. Muita gente que não conhece, que está vindo pro fórum pela primeira vez, nem considera. Aquele peão, aquele Zé Ninguém que estava ali, era simplesmente o juiz diretor do fórum. Eu tive uma vivência quando eu era pequenininho, estava no auge do regime militar. Para quem não viveu, ou para quem não lembra, no tempo do militarismo, os militares eram autoridade para quase tudo. Tanto é que meu pai entrou para a reserva do exército e depois chamaram ele para trabalhar, por exemplo, na área de segurança de diversas empresas, porque o militar era considerado para quase tudo. Às vezes o comandante do batalhão era mais importante que o prefeito, que os vereadores, que o gerente do Banco do Brasil, que o padre, porque naquele tempo o militarismo mandava em tudo, era como se fosse o principal partido, a principal organização do país. E o meu pai estava um dia andando no centro da cidade, com um carro, e comigo e com o meu irmão dentro do carro. Ele era major, subcomandante do BC, na época, do Batalhão de Caçadores, segundo BC, atualmente é o segundo MIL, e bateu um carro atrás dele. Aí, aquela coisa de sempre tem uma batida, você toma um susto, abre a porta, tal, vai conversar, e veio do outro carro um oficial do exército, recém-chegado no BC. Tinha acabado de vir. Meu pai, a paisana. Não conhecia o major. Não conhecia o major. E aí desceu cheio da razão, porque ele era capitão do exército. E capitão do exército é importante. Opa! E desceu. Não, porque o senhor está errado, porque o senhor não sei o quê, porque o senhor vai ter que pagar. Ele falou, olha, o senhor bateu por trás do meu carro. Não, porque o senhor é que está errado, porque eu sou capitão do exército, porque vamos chamar a polícia. Então tá bom, vamos se entenderam, vamos chamar a polícia. Daí chegou o policial, documentos, por favor, pegou o documento, olhou o documento do meu pai. Pois não, major. Aí o outro. Major? Como assim? E aí ele desmontou o personagem dele todo, né? E ali a gente, é como você vê uma manteiga em cima da chapa quente, você vê, a pessoa vai diminuindo
E diz que isso é muito comum em Brasília, porque um bate no outro e cada um tem o seu cartucho. Imagina todo mundo tem o cartucho em Brasília. Todo mundo tem uma alegação. E a gente se fia na autoridade, e a autoridade da terra é uma autoridade formal. A gente não olha no olho da pessoa e vê a autoridade como é na família. Na família, antigamente, tinha aquela coisa, quando o mais velho falava, o mais novo abaixava a orelha. Mas atualmente, e cada vez mais, as pessoas não valem só pela idade que tem, não valem só pela posição que ocupa na família. A pessoa vale pela capacidade dela, pela autoridade que ela faz desenvolver dentro de cada ambiente. Nós mais velhos, de vez em quando, lamentamos essa situação. No nosso tempo é que era bom, quando o mais velho falava. Mas, na verdade, existe um outro tipo de disciplina. De onde vem essa disciplina? De onde vem essa autoridade de hoje em dia? Às vezes as pessoas se equivocam, sim. Parece que a única coisa importante, o único critério para a autoridade é saber mexer no celular. E por esse critério, em primeiro lugar nas famílias, nos lugares todos, estão as crianças. Depois é que estão os adolescentes. Depois é que estão os jovens. Depois é que estão os adultos. E terceira idade, então, né? Não tem nem lugar naquilo. Será que a tecnologia é o único critério? Né? No Japão, eles têm um censo, no geral, nas cidades mais em Tóquio, nas cidades maiores, isso já está se perdendo também, porque eles estão se ocidentalizando bastante. Mas eles têm uma cultura de culto aos antepassados muito interessante. De onde vem a autoridade? Muitas pessoas encontravam com aquele agitador de multidões, aquele pé rapado que andava de sandália de uma cidade para outra, aquele homem que se cercava de pobres, de prostitutas, de doentes, e não dava valor nenhum, que afinal ele mesmo dizia, não tinha uma pedra aonde encostar sua cabeça. Nos tempos de hoje, concorda comigo, um homem sem emprego fixo, sem residência fixa, e que passe a vida toda andando a pé de um lado para o outro, cercado de outras pessoas na mesma condição, ele ia ser considerado pela sociedade? Ele ia ser considerado por nós? Se batesse a nossa porta, se nós encontrássemos com ele na rua, nós íamos considerar ele o quê? Um mendigo. Qual é o valor que a gente dá para mendigo? Não é? Então, pensar sobre a importância da disciplina é essencial para a gente perceber a nossa caminhada espiritual. E Emmanuel, a partir daquele trato, sendo o guia espiritual, o espírito protetor, aquele embaixador de Jesus na vida de Chico Xavier, e não é diferente da gente, cada um de nós tem um embaixador de Jesus na sua vida. Um representante direto de Jesus, cuja função é exatamente traduzir os desejos de Jesus e, portanto, os desejos de Deus, porque Jesus é o médium de Deus na terra, é Ele que é o intermediário de Deus na terra. Então, todos nós temos essa assessoria e a gente precisa pensar nessas orientações que Chico recebeu, porque podem servir para a gente também. Qual é a disciplina fundamental espiritual que nós precisamos saber? Emmanuel orientou Chico Xavier a todos os dias estudar o Evangelho e estudar Allan Kardec. E ali ele deixou claro o que depois todas as revelações espirituais iriam confirmar, que o espírito mais evoluído, que a maior autoridade na Terra, quem é? Quem
Quem é o governador espiritual? Quem é que coordena todos os trabalhos? Quem é que planeja quando é que vai ser descoberto o avião? Quando é que o homem vai à Terra? Quem é que organiza tudo isso? Quando Cristóvão Colombo vai descobrir a América? Quando Pedro Álvares Cabral vai chegar ao Brasil? Tudo isso vocês acham que é à toa? Vocês acham que é porque Cabral era bom navegando que ele veio para cá? Quando tantos navegadores afundaram? É claro que tudo é planejado e tudo é organizado. Eu recomendo o livro A Caminho da Luz como um livro fantástico para você entender na organização geral da Terra quem tem o papel de quê. Porque no próprio Evangelho está lá colocado que no início era o caos e que depois fez-se a luz. E que no início da Terra, antes de tudo ser formado, já presidia a formação da Terra Jesus Cristo. Antes de ter vida na Terra, ele já organizava o resfriamento da superfície, a formação da atmosfera, a formação da água e assim por diante. E isso é confirmado, está lá em A Caminho da Luz também. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber hierarquia. A Terra não está a bambu, não está perdida, não está sem chefe, sem organização. Existe um chefe, existe uma coordenação clara. E essa coordenação não é porque ele é protegido, porque ele conhecia um vereador, não é porque ele tinha um nome, não é porque ele tinha mais dinheiro, não é porque era mais bonito. Como são os critérios da Terra. Você chega na prefeitura de uma cidade como a nossa, se uma pessoa é chefe, você pode ter os critérios mais diferentes por ele ser chefe. Ele pode ser chefe por ser do mesmo partido de não sei quem, por ser da mesma loja maçônica de não sei quem, por ser da mesma igreja de fulano, por ter relações afetivas com fulano, com cicrano, e assim por diante. Os critérios aqui na Terra são os mais diferentes e os menos justos, cá entre nós. Mas para você ser governador espiritual da Terra, só tem um critério: ser o espírito mais evoluído do planeta. Então, o que é referente, os ensinos do espírito mais evoluído do planeta são o documento básico da nossa evolução espiritual. Então, não só a gente deve sempre se reportar a Jesus Cristo, mas ao Evangelho como o nosso material didático básico. É ali que a gente precisa voltar e estudar. Porque depois de 2000 anos, e o Espiritismo traz isso pra gente, né? Quem começou a estudar, fazendo curso aqui da casa, se tem um curso do Evangelho. Quem está fazendo o curso do Evangelho aqui há 1 ano, 2 anos, pode estar falando assim: eu estou estudando o Evangelho há 2 anos. Não. Você está estudando o Evangelho há 2000 anos. Há 2000 anos de estudo do Evangelho. Porque em todas as vidas que você teve desde o nascimento do Cristo, você foi orientado sobre os princípios do Evangelho. O próprio Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, certa vez não pôde acompanhar Chico. Chico pediu uma ajuda dele para fazer alguma coisa, ele falou: agora não posso, eu vou fazer um curso. Aí Chico, caramba, o homem vai fazer um curso? Que assunto deve ser? E perguntou para ele: qual é o assunto desse curso? Sabe qual foi a resposta? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, o nosso grande mestre de Evangelho, estava indo fazer um curso sobre Evangelho. Imagina com quem? Isso Chico, pelo menos eu nunca soube que ele tivesse falado. Mas imagina-se a estatura espiritual. Então, disciplina quer dizer você saber que existe uma hierarquia clara entre os espíritos e que às vezes você, de posse dessa informação, você vai saber lidar com todos os ambientes que você frequenta. Porque às vezes você está no local de trabalho e tem um subordinado
que é espiritualmente superior aos outros. Como é que é, Maurício? Às vezes numa classe você vai ter isso, às vezes o inspetor de alunos, a merendeira de uma escola é espiritualmente superior à diretora. E se você não perceber isso, você vai ficar na casquinha, você vai ser um puxa-saco, você vai ser um superficial e não vai conseguir lidar responsavelmente com a situação. Os romances espíritas falam na época da abolição, na época da escravatura no Brasil, eles descrevem fazendas onde tinha diversas hierarquias ali dentro. A hierarquia do padre, que tinha uma capelinha, ia fazer os casamentos, os batismos de vez em quando na fazenda. Tinha a hierarquia do dono da fazenda, do senhor de escravos, que era o grande mandatário político, econômico, com poder sobre as escravas, sobre os escravos, sobre todos os empregados, sobre seus filhos e sobre a sua esposa, um poder quase que absoluto. Mas também tinha o poder da sinhazinha, que dentro de casa e com as escravas era ela que mandava. E o senhorzinho, que era o filho do casal, que ia estudar na França, que ia estudar em Portugal, geralmente fazer direito, esse trazia para a fazenda depois a hierarquia, o poder da ciência, das grandes faculdades da Europa. Tudo isso é poder. Só que tinha um momento, sempre tem um momento que a porca torce o rabo. E é muito interessante esse momento. Daí vai sinhazinha, senhorzinho, sinhá, e até o padre vai se consultar, sabe com quem? É com o preto velho mesmo. Vai falar com o pai João, com o pai Anacleto, com o pai Benedito, vai até lá meio escondido, meio com vergonha, que nem Nicodemos foi com vergonha escondido para falar com Jesus, porque a hierarquia da terra não tem a ver com a hierarquia do céu. E hoje em dia é muito comum o que já está sendo estudado como as crianças cristais, porque hoje em dia as famílias têm crianças miudinhas e que não se destacam só pelo dedinho no celular sabendo fazer tudo. Eles se destacam também por fazer frases fantásticas. Hoje você vê no Facebook crianças questionando: mas nós vamos comer o franguinho? Não, filho, a gente come o franguinho, mas aí tem que matar o franguinho. Filho, você queria o quê? A gente comer esse bicho? Não pode. Mas não pode matar o bichinho. Mas por que tem que matar? Por que tem que matar? Como assim? Eles vêm com uma espiritualidade, com um senso moral que ninguém consegue acompanhar, porque faz parte da transição planetária. Desde o ano 2000 para cá, tem vindo primeiro as crianças índigo, que se destacam por uma inteligência muito grande, mas só inteligência. Depois as cristais, que se destacam, além da inteligência, por um senso moral diferente. Aquilo que é absolutamente normal para a gente, para eles é outra coisa. Eles estão preparando realmente a transição, a mudança da Terra. Mas além da disciplina, além da hierarquia como componente da disciplina, nós precisamos também, que é uma das características mais evidentes da disciplina, estabelecer práticas rotineiras, como a gente falava do estudo na escola, etc. Se você quer uma elevação espiritual, você precisa ter uma rotina na sua vida. Não pode ser assim: quando eu estou doente, quando tem muito conflito em casa, quando começa a aparecer umas sombras, umas vozes na orelha, aí eu vou lá para o centro espírita, daí eu vou lá para o templo evangélico, vou lá para a missa. Não!
Nós precisamos de disciplina espiritual, de hábitos arraigados que possam melhorar a vida da gente. Ninguém pode viver numa casa se só lavar o banheiro quando tiver afim. Ah, não, acordei com a vontade de lavar o banheiro hoje. Se você for esperar isso acontecer, a tua casa vai ficar. Se for depender de uma vontade, você acordou assim, ai, a coisa que eu mais quero hoje é lavar o banheiro. Se for depender disso, não rola. Não rola. Você já fixa o dia, porque você já sabe. Aí é tal dia, é dia de faxina, já vai lá e já sabe que é o dia de encarar. Nós precisamos de disciplina para qualquer realização, para existir, para viver. Sem disciplina não adianta, e disciplina pressupõe hábitos rotineiros. A leitura e o estudo do Evangelho no lar são uma das principais disciplinas para você estabelecer na sua vida. É isso que faz a faxina espiritual da tua casa. Porque a gente sai sempre e volta. E assim como a gente sai e volta com o pé sujo, a gente sai e volta com o quê? Com a alma suja. Das invejas, das maledicências, das coisas que as pessoas têm ou não têm isso. E aí você entra em casa com o pé sujo, com a alma suja, e vai acumulando. E é só você? Não. Tem 5 pessoas? É 5 pessoas trazendo sujeira espiritual para casa. Quem limpa? Quem está limpando? Se a tua resposta for ninguém, ou se a tua resposta for, a gente faz uma oração quando está afim, ou faz oração individual, eu vou falar para vocês que não é suficiente. Nós somos aparelhos de rádio, e se o aparelho de rádio não estiver bem sintonizado e bem capacitado, ele não vai passar nada, ou ele só vai aparecer chiado. Nós vamos ter a prática, ter a disciplina mental de saber nos relacionar e nos abrir para o anjo da guarda, para o espírito protetor, para o espírito familiar. A gente não vê, alguns de vocês certamente veem, mas nenhum médium vidente vê tudo. Ninguém ia suportar. Ninguém ia suportar ver tudo. Já imaginou? Não dá. Mas quem vê alguma coisa já às vezes fica assustado. À volta de cada um de nós temos um grupo de espíritos. Nós temos diversos espíritos à nossa volta. E grande parte deles querendo influenciar, querendo fazer a nossa cabecinha. Qual deles vai ganhar? Qual deles vai dirigir a tua vida? Qual deles vai mais influenciar a tua vida? Quem determina isso? A tua sintonia espiritual. Se você estiver alimentando raivas por causa do trabalho, da vizinhança, da sirigaita que está dando em cima do teu namorado, do teu marido, se você ficar com esse tipo de pensamento, você acha que você está dando força para quem? Se você assiste o noticiário, vê terrorismo, lava-jato, pedofilia e se deixa dominar pelo ódio, fica falando que aquelas pessoas tinham que morrer, que tinham todo que queimar. Se você se deixa alimentar desse tipo de coisa, você acha que você está abrindo a tua casa e a tua vida para quem? E a tua família para quem? Você está convidando quem? Não adianta vir para o centro, vir para o templo depois e falar para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Porque quem chama Jesus é a tua vibração, é o teu padrão vibracional. E por isso é que a principal disciplina que Jesus nos orienta é o vigiai e orar.
Nós precisamos constantemente, a todo momento, perguntar, pesquisar para nós mesmos: em que padrão vibracional eu estou? Se acorda, dormiu mal, você já fala assim: a minha tendência é meu dia ir de mal a pior, eu preciso mudar. E ali faz uma oração, pede ajuda dos seus espíritos protetores. Vai para o trabalho, pede ajuda, se imagina limpando. Toma um banho, imagina em vez de água descendo luz para você. Não adianta saber fazer o Pai Nosso e não saber o significado. Não adianta saber a Ave Maria, saber a prece de Cáritas e não saber o significado. Você tem que ter práticas que alterem, que melhorem o teu padrão vibracional. Se você não tem, arrume. Se você não tem e não arrumar, não vai ser você que vai estar dirigindo a tua vida. Alguém vai estar dirigindo a tua vida por você. Vocês querem ser escravos espirituais? Ah, mas eu vou lá no centro e tomo um passe. Ok, você sai daqui realmente bem melhor. Mas se o teu padrão continua o mesmo, a lixarada vai toda de novo. Se vocês querem passar a mandar na vida de vocês, se vocês querem passar a dirigir o teu barco e colocar eles no rumo certo, você precisa de disciplina espiritual. Você precisa, e o teu guia hoje já não é mais Emmanuel Kravchenko, mas é o teu guia, o teu espírito protetor que está falando para você: eu quero de você disciplina, disciplina e disciplina. Boa noite, gente.